Amém, Jesus. Então, a palavra em 2 Coríntios diz assim, Paulo disse, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, por me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Né? Através das nossas fraquezas, né? Que o Senhor Jesus, ele, né? Habita, ele nos usa, e é na fraqueza que somos mais usados por Deus, né? Para fazer grandes coisas. E é incrível como nossa fraqueza é mais útil do que nossa força quando andamos com Deus. Paulo estava orando, né? E ele pedia a Deus para que tirasse aquele espinho, que livrasse ele daquele espinho da carne, né? Que a gente nem sabe que espinho era aquele que Paulo ele se queixava, né? Ele estava como de um espinho na carne quando uma criança, né? Ela fratura um dedo, ela se fere e ela corre para o pai, né? Para a mãe, para que estiver ali, para que o ajude, né? Naquele corte que ele teve, né? No dedo. E ele ali chorava a Deus, ali na pregação, orando a Jesus, pedindo que o Senhor afastasse dele aquele espinho, né? Mas o Senhor respondeu para Paulo, a minha graça te basta, né? Ou seja, Jesus, ele negou de tirar o espinho, creio que nem mesmo Deus afastou o espinho da carne de Paulo, e nem aliviou a dor dele, que ele sentia, né? O fardo que lhe causava tanta dor, tanta insatisfação ali na carne. Pois é aqui que Paulo aprendeu a importância do espinho da carne, e que até o sofrimento, por maior que seja, tem propósito diante de Deus e são úteis, né, em nossas vidas. O homem que não consegue escrever sem falar de Jesus é o que mais pregou sobre Cristo em todo o livro do Novo Testamento. Paulo, todas as vezes que ele, né, pregava, que ele falava, ele sempre falava de Jesus. Mesmo que ele tivesse ali naquela dificuldade, né, na caminhada dele, no ministério dele, né, na prisão, né, quando ele estava lá na prisão, Paulo falava do amor de Cristo. E fez lembrar também o apóstolo todas as suas pregações e ensinos sobre Cristo, a graça e pessoa era mesmo, ele mesmo disse, porque, como está escrito lá em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que eu vos há de ser revelada, né? Paulo falou. E Deus disse, o que significa a minha graça te basta. Paulo lembra também que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Está escrito lá em 2 Coríntios 4:17. E em Romanos também fala, Romanos 8:35 e 39, Paulo revela suas palavras quando disse o que Deus está dizendo, né? Paulo disse lá em Romanos, podemos abrir em Romanos 8:35 e 39. Pastor Tarcísio, o senhor pode ler para mim em Romanos 8:35 e 39, por gentileza? Pode abrir seu microfone, pastor Tarcísio. Romanos 8. 35 e 39. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar
do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode Nada nos separará do amor de Deus. Paulo lembrou que Cristo está ao seu lado todo o tempo. E nós temos que lembrar que Cristo está ao nosso lado todos os momentos das nossas vidas, em nossas dificuldades, em nossas ansiedades. A frase, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, indica a suficiência da graça de Deus e seu caráter, independente da força humana. Essa declaração é um encorajamento do Senhor, da parte de Deus, que o apóstolo Paulo registrou lá em 2 Coríntios 12, 9. E o espinho da carne, mas essa frase aparece na Bíblia num contexto que Paulo fala sobre o tipo de sofrimento que ele passava, que ele afligia constantemente, que ele dizia que era o espinho da carne. Mas não explica exatamente o que Paulo tinha, o que ele passava, mas ele se queixava sempre desse espinho na carne. O importante mesmo é saber que Paulo experimentou o poder da graça de Deus e compartilhou conosco esse encorajamento, quando ele fala, ele nos encorajou a escrever, que Jesus falou para ele, que a minha graça te basta. Então, quando a gente traz no dia de hoje, essa palavra, essa frase, quando a gente lê, a minha graça te basta, a graça de Jesus nos basta, nos tira do sofrimento, nos tira da aflição. Então, quando a gente pensa nessa palavra, a gente se alegra no Senhor, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nós temos que nos gloriar na fraqueza, como está escrito lá em 2 Coríntios 12, 9. E o meu poder, Paulo refletiu também sobre o poder, o sofrimento em sua vida e percebeu que sua própria força era inútil para fortalecer e confortá-lo naquela situação. Então, ele entendeu a dependência do poder divino. Nós temos que entender que nós temos que depender do poder que vem do céu, o poder de Deus. Falar de poder é se aperfeiçoar na fraqueza, parece até algo contraditório, Pode até... a fraqueza são os conceitos, mas é o poder de Cristo, e não o poder humano que se aperfeiçoa na fraqueza do homem, Se aperfeiçoa na fraqueza, naturalmente nós temos muita dificuldade de compreender o sofrimento humano, Ninguém gosta de sofrer, ninguém, Por mais que a gente seja espiritual, mas a gente não gosta de sofrer. Ninguém gosta de ver ninguém sofrendo, As pessoas têm mania de dizer que nós não sentimos dor, que dor é ilusão da matéria. Não existe isso. Misteriosamente, ele opera seus propósitos mesmo através das nossas fraquezas. O Senhor, ele opera os propósitos dele mesmo nas nossas fraquezas. Depois de ouvir do Senhor, Paulo, depois que ele ouviu, ele se lamentou, ele orou, e depois que ele ouviu do Senhor, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o apóstolo Paulo foi capaz de se gloriar e sentir prazer nas fraquezas. E ainda diz lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10, foi capaz de se gloriar e sentir prazer nas fraquezas. Ele diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, e pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Imagine a gente sendo perseguido, e se lembrando dessa palavra, A graça de Deus nos basta. Isso significa que o apóstolo sentia prazer no sofrimento em si, mas que se alegrava e sentia prazer e satisfação no poder de Cristo aperfeiçoado e revelado através do sofrimento. Por isso ele completa dizendo que se gloriava nas fraquezas para que sobre ele repousasse o poder de Cristo.
Isso era confiar, né, na graça do poder de Deus sobre a vida dele. Então, por amor a Cristo, fortalecido pelo seu poder e ancorado na suficiência da graça divina, Paulo pôde sentir prazer nas fraquezas. Por isso ele declara, né? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Somente quem realmente entende e se apropria da promessa que diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é capaz de fazer tal declaração. Então, meus irmãos, o que Deus está dizendo para mim nessa tarde e para vocês, que têm passado por dificuldades? O que é que tira o seu sono? Essa madrugada me tirou meu sono. Deus queria falar, né? Deus queria me usar ali na oração. E eu querendo dormir e o Senhor ali querendo que eu orasse, que eu buscasse, que eu intercedesse por uma pessoa que estava precisando dessa intercessão. E eu me sentia um pouco cansada, débil, mas Jesus queria que eu estivesse ali intercedendo por aquela pessoa, né? E assim foi, né? E o que é que te enche de ansiedade? Ultimamente a gente estamos ansiosos, andando de lá, de cá, buscando, né? O que te perturba, né? O que te preocupa? Se dê lá em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ao lembrar que Cristo estava ao seu lado, ele percebeu que suas dores, seus problemas, seus temores não significava nada diante do amor constrangedor de Jesus Cristo por ele. Afinal, por causa do espinho que corroía, né? Que corroía a carne de Paulo, mas Jesus sempre dizia para ele: a tua graça, a minha graça te basta, Paulo. Qualquer pessoa que se enche, né, se acha suficiente, abastecido, não tendo falta de nada, também não terá falta de nada, não vai alcançar essa graça do Senhor. E somente quando nós enxergamos a nossa fraqueza, que percebemos quanta falta Cristo faz, e quando dependemos de Deus e precisamos dele em nossas vidas. A graça de Deus é o que faz um cristão feliz, ainda que seja no olho do furacão, né? Ainda que nós esteja ali na boca do leão, né? Como Daniel na cova dos leões, como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que estava ali também, né? Na fornalha. Ainda que estejamos ali na pior das lutas e das dificuldades, a graça do Senhor nos basta. É que a gente deve ter fé e confiar que o Senhor Jesus está conosco. Foi essa graça que fez Paulo se alegrar. Mesmo quando ele esteve na prisão, Paulo se alegrou na graça de Deus, a tal ponto de partilhar a alegria, dizendo: alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Está lá escrito em Filipenses 4:4. Ele disse: alegrai-vos no Senhor. E ele disse outra vez: alegrai-vos. Né? Que o Espírito Santo derrame essa graça sobre nossas vidas. E nós nos sentimos, e não nos sentimos sozinhos quando o Espírito Santo derrama essa graça, né, nas nossas vidas. Nós não sentimos sós. Nós sentimos a proteção do Senhor Jesus Cristo. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a graça do Senhor nos basta, né? É a misericórdia de Deus, né? Que nessa tarde o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós essa graça, né? Alcançada, que o Senhor Jesus derramou ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Quando eu olho assim, que eu vejo tanta gente, né? A irmã Graça mesmo, que estava um dia desse aqui, louvando, cantando, sorrindo. Hoje ela está passando por uma quimioterapia, né? E eu vejo a fortaleza, a graça de Deus sobre a vida da irmã Graça Torrico. E ela diz: minha filha, eu estou bem.
eu estou fazendo essa quimioterapia, mas eu estou bem, né? Mesmo na debolência, mesmo sabendo que ali é um remédio, uma química que destrói as células do corpo, mas ela está ali crendo que o Senhor Jesus é ali com ela, que a graça de Deus está ali sobre a vida dela, aperfeiçoando ela a cada dia, e crendo que ela já está curada. Isso é que ter fé, né? Isso é que ter, saber que o Senhor Jesus está ali, que o Senhor Jesus está passando no deserto, assim como todas as outras pessoas aqui também que já passaram por um deserto, né? Como a pastora Ruth mesmo, né? Que teve essa malatia, mas ela teve fé, ela creu que o Senhor Jesus era ali com ela, ela creu que Jesus curou, ia curar e curou, e continua operando milagres e maravilhas na vida da pastora Ruth, e na vida de todos que aqui estão, até mesmo na minha, né? O Senhor Jesus, ele nunca nos abandonou, ele nunca vai deixar a gente sozinho. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci e vocês também vão vencer. E nós estamos aqui numa mesma caminhada, nós estamos aqui no mesmo propósito de busca e de aperfeiçoamento. Que o Senhor Jesus, nessa tarde, venha nos aperfeiçoar, venha nos capacitar na presença dEle. E que a graça do Senhor Jesus seja constante em nossas vidas, todos os dias, 365 dias no ano. Não é um dia só, mas é 365 dias no ano, a cada amanhecer, a cada despertar, a cada manhã. Nós temos que saber que o Senhor Jesus é conosco e que Ele jamais vai nos abandonar. Que o Senhor Jesus está ali para passar conosco naquela tempestade, como o Senhor acalmou aquela tempestade, né? Aqueles discípulos estavam ali no mar e achavam que ia perecer. E eles disseram, Senhor, o Senhor não vê que nós vamos perecer e o Senhor está dormindo? E o Senhor disse, homens de pouca fé, o Senhor mandou o mar se acalmar e o mar se acalmou. E eles disseram, que homem é esse que até o mar, o vento obedece? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, o que acalma toda e qualquer tempestade, o que nos dá graça para prosseguirmos na caminhada, na sua presença. Deus é maravilhoso. Deus, ele rompe barreiras. Para o Senhor, ele não tem barreiras. Para o Senhor, ele não tem limites, como, né, a irmã escreveu aqui, Deus não tem limites. Ele vai além daquilo, né, que nós vemos. Jesus, ele enxerga lá na frente, né? E ele está nos capacitando todos os dias das nossas vidas. O Senhor Jesus quer que nós venhamos crer que ele é conosco, como ele mesmo disse. Eu irei ao Pai, mas enviarei o Espírito Santo para estar convosco todos os dias, até a consumação do século. E por que nós não vamos crer nessa graça do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas? Nós temos que crer, porque quando o Senhor diz que vai, quando o Senhor diz que está conosco, é porque Ele está. Nós temos que confiar e acreditar que só o Senhor é o Deus das nossas vidas. Só o Senhor pode fazer todas as coisas. E nessa tarde, eu vou ler novamente aqui. Que o Espírito Santo derrame essa graça sobre nós e nos sentimos, quando nós nos sentimos sozinhos, porque Jesus Cristo está conosco. E Deus que possa, na forma, né? E Deus que possa, na forma, está na fornalha conosco, está na cova dos leões conosco, né? Que ele passe conosco sobre o Mar Vermelho, né? Como ele abriu o Mar Vermelho, ainda que esse mar não se abra, ele faz a gente passar pelo mar sem molhar nossos pés. Que nessa tarde a graça do Senhor venha nos aperfeiçoar a cada dia, a cada amanhecer. Amém? Eu vou encerrar por aqui, porque até aqui falou o Senhor através da minha vida. Amém? Estou um pouquinho nervosa, porque assim mesmo eu já estava meio estressada por causa da abrindo, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Eu gostaria de